Em 1 Samuel, abramos as nossas Bíblias, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 1, ou capítulo 17, quer dizer, irmãos, versículo 47, isso mesmo, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Dezessete, 47. Todos encontraram, amém? Está escrito assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Até aí. Senhor, nós pedimos ao Senhor mais uma vez a sua misericordiosa graça, iluminação no texto, nas mentes e nos corações, para que o teu nome seja glorificado, para que haja toda aceitação diante da sua palavra, que não haja corações endurecidos e, se houver, quebrante. Conforme a tua palavra, fala conosco, toda a glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, prestem bem atenção, porque, como eu disse, no meio dos 5 solas, apareceu essa mensagem aqui, que eu tenho certeza absoluta que veio da parte de Deus para a parte da igreja. Então, se ela veio da parte de Deus, não a rejeite, porque rejeitando-a, não estará rejeitando o pregador, o pastor Michael, o homem simples, o maribundo pastor Michael, mas a Deus. Então observe o que Deus tem para falar com você essa noite. O tema da mensagem é grave: a batalha é do Senhor. E eu não estou tirando da minha mente não, viu? É do próprio texto aí. A batalha é do Senhor. Grave isso. Esse é o tema da mensagem. A batalha é do Senhor. Veja, irmãos, o que está acontecendo aqui? Davi está diante do gigante, mas antes de acontecer isso, tem um contexto bem interessante para que nós possamos contar aqui. Antes de Davi chegar até aqui e falar isso para o gigante que você está vendo aqui, ele enfrentou outros gigantes que se opôs diante dele, tá? Deixa eu botar um pouco o filme. Israel está sendo esmagado, humilhado e sendo jogado na lata do lixo por um grande gigante que se chama Golias. Um homem, uma máquina de matar, certo? Essa é a expressão que eu tenho para Golias. Golias era uma máquina de matar de 3 metros de altura, uma armadura poderosa que só havia um espaço na sua testa, na armadura, se quisesse o ferir. E esse gigante está do lado dos filisteus, se movimentando. A Bíblia diz que como ele era grande, para deixar os filhos de Israel atormentados, ele começa a se movimentar, jogando lança e tal, para mostrar. Então a Bíblia diz que os filhos de Israel realmente estavam atemorizados com isso. Só que ele não ficou só aí não, Golias. Ele começou a dizer: cadê o Deus de Israel? Não tem homem aí do outro lado para me enfrentar. Onde é que está o seu Deus? O seu Deus, todo tipo de blasfêmia Golias falou com Israel. Como eu disse quinta-feira, eu digo, fisicamente não houve batalha, mas a batalha labialmente, Golias estava esmagando Israel, colocou Israel numa lata de lixo, falando tudo aquilo que viria a humilhar Israel, e ninguém tinha coragem de se levantar, tá? Só que nisso tudo, está lá no meio dos filhos de Israel e do exército de Saul, Jonathan, Saul, que é o rei, Abner, o comandante do exército de Saul, e os filhos de Jessé, que é os irmãos de Davi.
E dentro desse período, Davi está lá no pastos, matando as ovelhas, cuidando das ovelhinhas, tirando elas da boca do leão, da boca do urso. E de repente Jessé chama o seu filho e diz: Davi, meu filho, vem cá, vai levar comida para Eliabe e os seus irmãos, talvez eles estejam com fome. E aí a Bíblia diz que Davi, coitado, pega, coloca o negocinho, já que tinha que trilhar algumas milhas até chegar lá, sai de pé para dar comida aos seus irmãos. E que quando Davi chega até aqui é o primeiro gigante que Davi enfrenta. Eu não quero ficar com palavras, não, eu quero que você leia comigo o primeiro gigante que Davi vai enfrentar. Vamos lá. Agora você vai botar um pouquinho, versículo 16, 17 mesmo, Só que o versículo de número 26. Vamos lá, volta um pouquinho aí, para nós ver o que é que aconteceu. O que é que Davi teve que enfrentar. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que feriam filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Está vendo o que eu tinha dito? Golias estava afrontando a Israel e tirar a afronta de Israel, de sobre Israel. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim fará um homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora, Eliabe? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Irmão, você pode imaginar a cena aqui, irmão? Pense comigo. Você está vindo de casa, caminhando, cansado, para levar comida para um ogro desse aqui, um ignorante desse, um mal agradecido desse aqui. Como é que alguém que está trazendo comida e pão para alguém pode estar com mal intenção? Tem como? Essa fala de Eliabe, você acha que é normal? Fala sério, irmão. Você acha que é uma fala normal de Eliabe? Você acha mesmo? Presta atenção. Eliabe sabe que Davi veio trazer pão para ele. Como é que Davi pode estar com mal intenção se ele veio alimentar esse ogro aqui, esse homem injusto aqui? De onde Eliabe tirou que Davi está com má intenção? Olha as palavras de Eliabe, irmão, não faz sentido. Eliabe se coloca como um gigante na frente de Davi. E não é assim também não, irmãos, nas nossas vidas. Tem pessoas que não têm coragem de fazer. Quando você vai fazer, ela lhe critica. É assim ou não é? Tem pessoas que não têm atitude de servir a Cristo. E quando você quer servir, ela começa a falar. Veja, Eliabe, um covarde desse, não tinha coragem de descer até o gigante e está criticando Davi, porque está dizendo que ia lá e enfrentar o gigante. Eu não sei que tipo de sentimento pairou no coração desse rapaz, desse moço aqui. Uma coisa eu sei: o diabo está por trás disso aqui. As palavras de Eliabe, dá para você notar isso, são palavras malignas. Vamos ponderar primeiro. Primeira coisa: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira. Primeiro, que motivo Eliabe tinha para ficar irado com Davi? Davi fez o que com ele? Pisou na unha dele? Foi o quê? Cuspiu na cara dele? Xingou ele? O que Davi estava na mão? Pedra para arrumar nele ou pão? Para dar ele para comer? Era pão. Então veja, irmãos, não havia motivo nenhum para essa ira se acender. Davi está com pão para alimentar ele. Davi quer ajudá-lo, fortalecê-lo. Então, primeira coisa, olha a malignidade desse homem. Se irou com Davi sem motivo algum, quando Davi queria lhe alimentar. Segundo, disse: por que deixaste aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Em outras palavras, menino, vem cá, o que você está fazendo aqui? Lugar de menino é cuidando de ovelha. Volta para casa. O que você está fazendo aqui? Quem chamou? Vai cuidar das ovelhas, vá. Você não pode estar aqui, está fazendo o que aqui? Aqui é coisa de homem, menino. Onde deixou aquelas poucas ovelhas lá? Segunda coisa, Eliabe está humilhando Davi. Eliabe está desencorajando Davi.
E Eliabe está humilhando Davi. Não é isso não que nós enfrentamos aí muitas vezes? Desencorajamento e muitas vezes humilhação. Terceiro, bem conheça a tua presunção e a tua maldade. Eu não entendo isso. Presunção e maldade. Agora vamos voltar tudo ao filme. Tudo isso que Eliabe falou está exatamente em quem? Nele. Tudo isso está nele. E o que está nele, ele está tentando colocar em Davi. Não acontece isso não por aí. Às vezes a pessoa está dessa forma e quer, não admite que é essa pessoa e quer colocar o mal dela em você. Quer fazer que você, a imagem dela, torne-se em você. É o que Eliabe está fazendo aqui. Eliabe se levantou como PC. Se fosse outro, eu vou dizer uma coisa a você, chutava o barco. Se fosse outro que não tivesse a paciência e o propósito que Davi tinha, dizia: rapaz, imagine você aí, carnalmente assim, o seu irmão carnal, você levando pão para ele, e chegando lá, ele suado, cansado, você é aqui, meu irmão. E ele começa a dizer: você está fazendo o que aqui? Você deixou, por que você veio aqui? Você deixou de fazer o que era para estar fazendo? Eu conheço a tua boa intenção. Você com pão na mão para ele, você aguentaria? Você falaria umas boas, não era não? Como assim, meu irmão? Eu vim aqui lhe ajudar, você está louco? E no mínimo ia dar um problema lá na hora. Davi não. Davi sabia o que queria, tinha propósito, e esse tipo de gigante aqui, diante de Davi conseguia despistar. Davi foi, passou dele, e a Bíblia diz, observe, e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Uma das primeiras coisas que nós devemos aprender com Davi aqui, irmãos: não está dando ouvido os desencorajamentos que o diabo envia para querer nos desanimar. Não dá ouvido. Já imaginou se Davi desse ouvido? Se Davi parasse para dizer: como assim, Eliabe? Que nada, rapaz, eu vou dizer ao meu pai, você está doido, acabou. Perdi o propósito. Davi disse: tá bom, Eliabe, o que eu fiz agora, Eliabe? Olha, acabou o gato. Só isso que Davi falou. Só que esse o que eu fiz agora, você já está percebendo que é alguma coisa que alguém já pegar no pé de Davi, né? Quando ele diz o que eu fiz agora, ele já está dizendo assim: e o que foi dessa vez, Eliabe? É porque Eliabe já era alguém que pegava no pé de Davi. Está claro isso? Está nítido. Irmãos, devemos ter essa mesma estratégia. Devemos agir como Davi agiu. Não ficar proseando com o inimigo. Quando perceber que é o inimigo, irmãos, nós vencemos ele com a palavra, com mansidão. O que é que eu fiz agora? Saia dele. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. É isso que a Bíblia diz, e foi o que Davi fez. Davi fugiu da aparência do mal e continuou no propósito, porque maior era o propósito de Deus na vida de Davi. E não é assim também em nossas vidas? Às vezes nós se embaraçamos, fala a verdade. Tem lugares por aí que nós se embaraçamos porque nós começamos a dar muita atenção no que falam de nós, no que falou ali, aí você incha o coração, aí o comportamento já muda. Não é assim às vezes? Então, irmãos, preste atenção, observe isso. Não dê ouvido a palavras que venham desencorajar a sua caminhada na fé cristã. Maior é aquele que lhe chamou. Davi entendeu isso. Porque quando nós damos atenção a esse tipo de comentário, fala a verdade, deixa eu contextualizar de uma forma melhor para nós aqui. É você estar num lugar, você ficar sabendo que alguém desceu a lei em você, falou mal de você para fulano, para Beltrano, para Ciclano. Como é a sua reação, hein? Aí você, de repente, depois de uma hora, aquela pessoa vem de frente a você, mas você fala naturalmente que com aquela pessoa sempre. Como seria a sua reação diante dela? Será que isso inflamaria o seu coração diante daquele ambiente? Você mudaria o rosto, o coração? Então é isso, nós não podemos perder o foco diante de palavras ou de encorajamentos que nós perceber que está vindo da parte de Satanás. Aqui está nítido. Está nítido que está vindo da parte do diabo. Davi não é menino não. Davi parou para pensar e disse: como assim? Não fiz mal nenhum esse cara. Estou com pão para dar a ele, mas só que eu quero enfrentar o gigante. Olha, Eliabe, é o seguinte: você não tem coragem de enfrentar o gigante, sai da minha frente. Se você é covarde para não enfrentar o gigante, eu não sou não, eu vou diante de Deus e vou derrubar esse gigante. Foi assim que Davi agiu, irmãos. Então nós
não pode paralisar. Essas coisas vêm, sabe para quê? Para paralisar você, entristecer você, desanimar você. E se Davi parasse aqui, o propósito ia se cumprir. Outra coisa que eu quero tirar daqui: o diabo sabe com quem vai fazer isso. O diabo sabia, ou melhor, o inimigo em si, não quero falar muito dele aqui não. O inimigo sabia quem era o menino que estava perguntando quem era o gigante. Mais uma vez, observe isso. O inimigo sabia quem era o menino que estava perguntando pelo gigante. Eu posso provar isso para você. E é por isso que ele usou Eliabe para parar Davi. O diabo sabia que no exército de Saul não tinha ninguém de coragem para enfrentar Golias. Mas eu vou dizer uma coisa a você: Satanás tinha certeza que aquele menino pastor de ovelhas que estava chegando no meio daquele arraial tinha coragem suficiente para descer e derrotar a Golias. Pode ter certeza disso. E é por isso que ele tentou parar Davi. É por isso. Foi por isso que ele se incomodou com Davi. Veja que ele não se incomodou com ninguém. Mas quando Davi perguntou o que é que vai dar bem para o cara que matar o gigante, aí o homem se irou. É saída do maligno, irmão. É saída perversa. Está na cara que é Satanás aqui que não queria ver Israel vencendo, claro. Queria ver Israel sendo humilhada, massacrada. Não queria que Israel tivesse um herói. Ele já sabia que quem estava vindo de lá era um menino que já tinha matado um urso e um leão. E Deus é com ele. E ele sabia que se Davi descesse para aquela batalha, Deus seria com ele. Entende, irmão? Então, quando você é de Deus, quando a graça de Deus está na sua vida, quando o Espírito Santo está em você, o inimigo sempre vai tentar lhe parar. Sempre vai tentar botar obstáculos para você perder o propósito que Deus tem na sua vida aqui na terra, para você se embaraçar, para você não cumprir o propósito que venha glorificar a Deus, para que você não se comporte na sua empresa como deve se comportar, para que você não se comporte na sua casa, com a sua família como deve se comportar, com testemunho, com santidade. Mas ele tenta lhe inflamar para que você inflame outras pessoas. Guarde isso. Guarde isso. Guarde. Vamos lá. Os gigantes da vida, irmãos, nos derrota repetidas vezes. Por que isso acontece, pastor? Por que os gigantes da vida nos derrotam repetidas vezes? Porque os enfrentamos com as nossas próprias forças. Essa é a verdade. Prestou atenção, irmão? Antes de Davi, fale sério, vai para cá. Antes de Davi, quem levantou a voz no soldado do exército de Saul para dizer assim? Quem é esse cara aí? Olha o entendimento de quem conhece a Deus. Ô Israel, vocês estão com medo de quê? A guerra não é de vocês não. A batalha pertence ao Senhor. Não teve ninguém que entendesse isso para enfrentar Golias. Mas quando o menino vem, o menino que tem intimidade com Deus, que conhece Deus, a palavra que ele diz é: a batalha é do Senhor, a guerra é do Senhor, e Ele nos entregará nas suas mãos. E mais, o que é que chama atenção aqui, pastor? E saiba, Israel, que Deus não salva nem com espada, nem com lança, porque a guerra, irmão, olha o entendimento de Davi, meu Deus do céu. Deus vai me dar esses gigantes na minha mão, sem espada e sem lança, com uma pedra. Eu vou matar esse gigante. Aleluia. Ô irmãos, Davi é um exemplo assim espetacular para nós, para as nossas vidas. Então não enfrente lutas com a sua própria força, porque do Senhor é a batalha, pertence ao Senhor. E é por isso que Davi disse isso a Golias. Todos que estão aqui, é muito lindo isso, saberão, irmãos, que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Para mim isso é espetacular. Para um pastor de ovelhas é. Se fosse Saul ou Jonatas falando, tudo bem, mas um menino que nunca pegou na espada. Precisamos dar passos ousados de fé, irmãos, como Davi deu, como Josué e Caleb deram. Enfrentar os desafios sabendo que Deus lhe daria a vitória. Se obedecessem a Ele, mesmo que as circunstâncias falassem ao contrário.
Às vezes queremos colocar Deus dentro de uma caixinha, irmãos. Foi assim quando o Senhor ordenou a Moisés que enviasse 10 homens para espiar a terra prometida. 10 homens voltaram, relataram os obstáculos, desafios e gigantes que viram e derrotas. Esse é o segundo texto que nós vamos abrir agora, que faz parte da mensagem. Abram comigo, por favor, Números, e vamos ver o que aconteceu lá. Números capítulo 13, por gentileza, amados irmãos. Números capítulo 13, versículo 25. Está escrito assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Ah, meu Deus, irmãos, o que você vai ver aqui agora é triste. E vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: vamos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana o que lá? Leite e mel. É verdade, Moisés, Deus vai cumprir. E o fruto dela, leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades, presta atenção aí agora, muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes, irmãos. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus. Habitam na montanha os cananeus. Habitam perto do mar e pela ribeira do Jordão. Irmãos, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: e subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Até aí, irmãos. Louvado seja Deus. Qual foi o relatório mesmo que eles trouxeram para Moisés? Moisés, realmente é terra que mana leite e mel. Mas eles disseram: é nossa. Eles disseram: vamos conquistar. Eles disseram: já é nossa. Por que eles podiam dizer assim, votar alegre? Por que é nossa? Porque Deus disse que ia colocar a gente na terra prometida. Mas que Deus? O Deus que abriu o mar um pouco distante e nós passou com os pés enxutos. O Deus que fez a água no mar da Órgia. O Deus da 10 pragas do Egito, do maná do céu, da Shekinah. Foi isso que aconteceu, irmãos. Por incrível que pareça. Versículo de número 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ah, meu irmão, é difícil acreditar que isso aqui está escrito. É difícil. É difícil acreditar que isso aqui está escrito. É a mesma coisa que fizeram assim: não acredite em Caleb, meu irmão. Moisés, Arão, por favor, não acredite em Caleb. Não tem como nós subir. Discurso de derrota, irmãos. Discurso de derrota. Você observou uma coisa aqui? Caleb e eles viram a mesma coisa? Peraí, então Caleb tem uma perspectiva e eles têm outra. Caleb, diante da circunstância, tem uma perspectiva. E eles têm outra. O que eles trouxeram para Israel? Desânimo. Desencorajamento. Não vamos subir não. É mais forte do que nós. Peraí, a força depende deles agora? Desde quando dependeu? Tinha ninguém não para lembrar ele. Cara, você está doido? Foi você que abriu o mar? Foi? Não. É você que enviou o pão? Não. É você que fez a rocha jogar água? Não. E por que você está preocupado com a força? Porventura, quando a força veio de nós? Você está dizendo que nós vamos perder para eles? Irmãos, é coisas que acontecem que é difícil de acreditar nesse povo incrédulo. Qual é
recebido com incredulidade. Veja, irmãos, Josué e Caleb olharam para os desafios, sabendo que Deus lhe daria a vitória se eles obedecessem a Ele. Sempre haverá pessoas com uma forma de pensar muito restrita ou uma visão muito pequena sobre Deus, sobre quem Deus é e sobre o que Deus pode fazer. Grave isso aí. Sempre vai haver. Ou não foi isso que eles fizeram aqui? Hein? Diminuir o poder de Deus ou não aqui? Como pode Deus receber glória com a declaração dessa aqui, irmãos? Como? Como Jeová vai ser glorificado? Jeová foi glorificado na primeira. Quando o Caleb disse: ei, para! Tá bom! Que negócio é esse? Que negócio é esse? Vocês estão falando só do poder dos Eteus, dos Jebuseus, dos Anaquins, da cidade fortificada, ia cair nosso Deus. E aí então Caleb levanta a voz e diz: vamos e subamos, porque o Senhor certamente nós prevaleceremos. Aqui Deus foi glorificado. Mas a partir daí em diante, que vergonha, que vergonha. E é exatamente o que eu estou dizendo. Sempre haverá pessoas com uma forma de pensar muito restrita, ou uma visão muito pequena sobre Deus, sobre quem é Deus e sobre o que Deus pode fazer. Qual é a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos? As suas reações diante das dificuldades e dos problemas que você enfrenta aqui nessa vida. Olhe para cá rapidinho, eu quero que você grave isso. Qual é a primeira coisa que nós aprendemos aqui? A primeira coisa que aprendemos aqui é o seguinte: as nossas reações diante das dificuldades, dos problemas que você enfrenta aqui nessa vida, diz muito sobre a perspectiva que você tem de Deus. Grave isso. A forma que você reage diante dos problemas que chegam, e vai chegar mesmo, tem que chegar mesmo, porque a Bíblia tem que se cumprir. No mundo tem aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, nosso mestre. Nós cremos que será assim, mas o Senhor estará conosco. Você vai ter aflição, mas as suas reações diante das aflições que Cristo falou que viria, diz muito sobre a perspectiva que você tem de Deus. A forma que você enfrenta os problemas aqui na terra, a forma que você reage aos problemas aqui na terra, as suas reações diante das dificuldades que você enfrenta na terra, diz muito sobre o nível de conhecimento que você tem de Deus. Eu vou provar isso aqui agora. Você me diga assim: mas como assim, pastor? Quer dizer que a forma que eu reajo às situações que eu enfrento, as minhas dificuldades são terrenas, pastor. Eu não desconsidero nenhuma, meu irmão, e nem as diminua. O que eu estou dizendo é que como você vê o problema, como você reage ao problema e como você enfrenta o problema, vai dizer muito sobre de que forma você, o nível de profundidade que você tem de conhecimento de Deus. Eu vou provar isso agora, quer ver? Vou lembrar uma situação das Escrituras que diz muito sobre isso. Quando a reação de alguém que conhece Deus e alguém que não conhece Deus. A Bíblia diz que Deus pediu a Abraão o Isaac dele. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, venha, eu vou querer Isaac para mim. Mas antes disso, a Bíblia diz que Deus tinha dito a Abraão que em Isaac seria a sua descendência. Olhe bem a diferença de conhecer a Deus. Deus tinha dito a Abraão: Abraão, em Isaac será a minha descendência, e não em Ismael, que é o filho da escrava Agar, mas em Isaac, filha de Sara. É nele que eu vou continuar a minha descendência. Ponto, acabou. Deus falou, está falado. Mas depois Deus pede o Isaac de Abraão. Suba no monte e sacrifique Isaac para mim, Abraão. Abraão obedece. Contudo, a Bíblia diz, olha que alguém conhece Deus, como é que reage. Quando Abraão está subindo no monte, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: vamos, subamos e logo voltamos. Em outra palavra. Peraí. Como assim subamos e logo voltamos, Abraão? A palavra devia ser: subamos e logo eu volto, porque Isaac vai ser sacrificado lá no monte. Que palavra é essa de Abraão? Subamos e logo voltamos. Se Deus disse que Isaac ia ser morto lá, só existe uma explicação para isso. Abraão cria que por mais que Isaac morresse lá mesmo, Deus o ressuscitaria e traria de volta. Essa é a primeira coisa que alguém conhece Deus. A segunda: quando Abraão já está lá em cima, que
Isaac está com as mãos já amarradas, aí está lá o altar para o sacrifício. Aí Isaac perguntou ao pai: pai, o altar está ali, mas cadê o sacrifício? Sabe o que Abraão disse? Deus proverá. Como assim Deus proverá? Isaac é o sacrifício. Era para Abraão ter dito: você é o sacrifício, meu filho. Não. Abraão disse: Deus proverá. Você está vendo, irmãos? A reação de alguém que conhece Deus é diferente de quem não conhece. Ele continuou crendo mesmo diante da morte do filho dele, da pessoa que ele mais amava. Levantou o menino, levantou a faca, e quando ia matar, Deus disse a Abraão: pai, já provaste que me ama mais do que o seu filho e qualquer coisa. Eis ali o cordeiro, Abraão, e ele será sacrificado. Deus proverá ou não? Deus proverá. Irmãos, então é assim. Veja, quando alguém conhece Deus, a perspectiva de Deus que ele tem é diferente. Esse povo aqui limitou a Deus porque tem uma perspectiva pequena de Deus. A forma que você enfrenta os problemas e reage aqui na terra, a forma que você reage aos problemas aqui, as suas reações diante das dificuldades que você enfrenta, diz muito sobre o nível de conhecimento que você tem de Deus. Diz muito sobre o quanto você conhece a Deus. Eu vou dizer mais. Esse povo que nós estamos diante aqui, nesse texto, eles não conheciam verdadeiramente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por mais que tivesse visto milagres e coisas miraculosas, suas reações estavam duras, ou melhor, seus corações estavam duros e os seus olhos cegos para verem. Verdadeiramente, quem era o Deus que abriu o mar para eles passar a pés enxutos? Eles não conseguiam chegar nisso. E é assim que eu vejo hoje muitas pessoas não conhecem Deus, ou melhor, não conhecem o Deus que creu, não conhecem o Deus que serve, o Deus a quem ele entregou a vida. Diante das reações dela, você percebe isso, que não foi só nos dias de Caleb, Josué e Moisés. Nós vemos hoje pessoas que parece que não conhecem o Deus que creu, que não conhece o Deus que serve, que não conhece o Deus que entregou a vida. Nós não conseguimos entender profundamente os mistérios, o cuidado, o amor, a misericórdia de um Deus que se entregou como que arde mais puro, mais santo para nos salvar. Um Deus que deu o que tinha de mais valioso, que entregou o que tinha de mais puro e santo por pecadores mais impuros e sujos, para salvar dos seus pecados e da condenação eterna. O Deus que, humanamente falando, fez o impossível se tornar possível. Um pecador caído em Adão, transgressor da lei, miserável, merecedor do inferno, agora ser herdeiro do reino dos céus. Como, irmãos, desconfiar de um Deus desse? É demonstrar que não o conhece. Não é? Ainda assim, mesmo com tudo isso, alguns ainda não conseguem entender que um Deus que faz tudo isso, escute, um Deus que faz tudo isso por um povo tão sujo quanto esse, que dá o que tem de mais santo para salvar um povo tão profano quanto esse, jamais, em hipótese alguma, pode se imaginar que depois de santificar esse povo, torná-los filho dele, propriedade exclusiva dele, deixaria esse povo só, ao menos por um segundo, na face da terra. Não era isso, pelo amor de Deus. Fora de cogitação. Depois do que foi feito por nós naquela cruz. Sem a sua graça, proteção divina, e sem a sua graça fortalecedora para nos ajudar em nossas fraquezas. Que pecado horrível, irmãos, é deixar de confiar completamente, absolutamente no Cristo de Deus. Que pecado é deixar de confiar absolutamente, completamente no Cristo de Deus. Mas esse povo deixou de confiar, deixou com as suas reações mais banais,
que nós poderíamos imaginar, como você está vendo aqui. Então, assim como os filhos de Israel, assim é conosco. Não tem como fugir disso. Estará diante de nós sempre dois tipos de reações. Grave isso. É o fato. Estará diante de você que está aqui, ouvindo essa mensagem, diante de você que vai ouvir depois, duas reações, como nós estamos vendo aqui no texto. Duas reações. Um povo que reagiu envergonhando, menosprezando, diminuindo o poder de Jeová, e outro que levantou a voz e disse: subamos e vencemos, porque certamente prevaleceremos contra ele. Parece um pouco a fala de Davi, né? Caleb e Josué, que é o mesmo Espírito, irmão. É o mesmo Espírito. Então, como eu disse, não será diferente conosco. Estaremos sempre diante de dois tipos de reações. Há de ser, preste atenção nisso, há de ser que diante das situações difíceis que eu enfrento, primeira reação que pode acontecer na vida de um crente é ele deixar o problema dele ainda mais difícil. Grave isso, por favor. Vai haver sempre na minha e na sua vida dois tipos de reação. Eu não estou tirando de mim essa ideia, você está vendo que é do texto. No texto está aqui explícito: Caleb e um montão de gente incrédula. Há de ser, mais uma vez, que diante das situações difíceis que eu e você enfrenta, a primeira reação que pode acontecer na vida de um crente é ele deixar o problema dele ainda mais difícil. Foi isso que eles fizeram aqui. Eles fizeram isso. Fale sério, Israel tinha motivo de voltar assim, dessa forma que voltou? Eles tinham motivo para voltar dessa forma. É porque você não leu o 14 ainda. Vamos ver ele chorando aqui no 14? Leia. Lê o capítulo 14 primeiro. Só o primeiro. Vamos lá. Olha se tinha motivo para isso. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Chega. Chega, não é? Chega. Choraram. Peraí, Israel. Eles deviam voltar cantando. Inventavam um cântico. A terra mana leite e mel. Eles deviam voltar cantando, inventando, dizendo: o Deus que abriu o mar, o Deus que fez água jorrar da rocha, o Deus das 10 pragas, nos concederá a terra que manda leite. Qualquer hino fácil estaria na boca deles. Não faltaria hinos para eles inventarem. Porque eles estão chorando, irmãos. Eu quando li o texto, eu fiquei me perguntando: por que esses homens estão chorando? Eles não tinham motivo para chorar. Não tinha, irmãos. Ou seja, como fez os filhos de Israel: engrandeceram o problema, agigantaram mais o problema, tremeram, estremeceram, choraram diante do problema, como eles fizeram, que você viu aí agora. Irmãos, quando alguém não conhece verdadeiramente o Deus que serve, ele sempre terá uma visão do problema muito mais elevada do que o problema realmente é. Deixa eu dizer de novo: quando alguém não conhece verdadeiramente o Deus que serve, ele sempre terá uma visão do problema muito mais elevado do que o problema realmente é para quem tem Deus. Para quem tem Deus. É com essas reações, sabe o que acontece? Eu diminuo o poder de Deus, eu minimizo o poder de Deus. E mais, eu acabo crendo mais no poder que os gigantes da vida têm, no poder que as dificuldades da vida têm, do que no poder que o Deus Todo-Poderoso tem. Observe isso, meu irmão, pelo amor de Deus. Foi isso que eles fizeram aqui. Abandonaram completamente a confiança no Deus Todo-Poderoso e sentaram para chorar. Mas esse povo tinha motivo para chorar? Vendo a terra manar leite e mel, como Deus disse. Eles tinham motivo para voltar alegre e não chorando. Mas quando nós fazemos isso, engrandecemos o problema, nós minimizamos o poder de Deus. E eu acabo crendo mais no poder que os gigantes da vida têm, no poder que as dificuldades da vida têm, do que no poder que o Deus Todo-Poderoso tem de fazer todas as coisas que lhe apraz. Não é?
Então eu diminuo Deus quando eu ajo assim e exalto os problemas. Aqueles que agem assim, irmãos, vacilam e caem, tropeçam nas suas próprias desconfianças e incredulidade. Deixa eu repetir isso aqui. Aqueles que agem assim vacilam e caem, tropeçam nas suas próprias desconfianças e incredulidades. São puxados para trás pelo pântano da desconfiança e vão retrocedendo na fé, esfriando na caminhada, se tornando infrutíferos e murmuradores. Exatamente como nós estamos vendo aqui no texto do capítulo 14. Quando alguém age assim, são puxados para trás pelo pântano da desconfiança, vão retrocedendo na fé. Você conhece alguém que está acontecendo isso? Esfriando na fé, na caminhada, se tornando infrutífero e passa a ser murmuradores, exatamente como nós estamos vendo aqui no texto. Então as pessoas que agem assim, elas têm a mente, ou melhor, elas têm em mente, na mente delas, que não tem mais motivo para se alegrar. Conhece alguém assim? Quando exalta o problema, endeusa o problema, torna o problema mais grave do que ele é, essas pessoas, ela tem, aí agora qual é o próximo passo? Coloca na mente delas que não tem motivo para ser alegre. Eu não tenho motivo para ser alegre, para se alegrar no Senhor, exultar no Deus da salvação deles. Então qual é o próximo passo? Não podia ser diferente, versículo 14, né? Chorar e murmurar. Se não tem motivo para se alegrar, vai fazer o quê? Chorar e murmurar, irmãos. Porque o que nós devíamos estar vendo aqui era um povo alegre, mas eles colocaram na mente deles, não tem motivo para se alegrar. Tem gigante lá, tem amorreus, tem filisteus, tem cidade fortificada, tem uns anaquins, então nós não temos motivo para se alegrar. Eles tinham, nós sabemos que eles tinham, do lado deles estava aquele que é maior, mas não, eles colocaram na mente deles que não tinha motivo para se alegrar. Qual é a próxima reação? Chorar e murmurar. Assim é na vida do crente que assim age. Eles perdem a alegria da salvação, perdem a motivação de adorar a Deus, perdem a alegria de estar sempre contente e alegre na presença do Senhor, porque diante dos problemas que eles engrandecem mais, a mente deles diz a eles que eles não têm motivo para estar alegres. Amém, igreja? Porque deixaram de confiar no Senhor de todo o seu coração e se entregaram ao pântano da desconfiança e da incredulidade, como fez os filhos de Israel. Mas então vem a segunda reação, irmãos. Eu falei da primeira, calma. Qual é a segunda reação, pastor? A segunda reação, eu acho conforme Caleb agiu, e Josué agiu, Davi agiu. A segunda reação, o que é que eu faço, pastor? Eu exalto o poder de Deus, eu engrandeço o poder de Deus, eu confio no poder de Deus, eu se submeto ao poder de Deus, eu escolho confiar na providência divina de Deus. E diante de qualquer situação, sabe o que é que acontece? Agora, quando eu ajo assim, como Davi agiu com Golias, o gigante diminui, e aí quem se torna gigante diante da situação pela fé, que depositei e confiei no Deus Todo-Poderoso, sou eu. Eu vou ler isso aqui de novo, tá? Quando alguém age assim como Caleb agiu, irmãos, observe, isso é muito importante. Quando alguém engrandece o poder de Deus, confia no poder de Deus, se submete ao poder de Deus, escolhe confiar na providência divina de Deus, diante de qualquer situação, grave aí, o que acontece? Acontece o que aconteceu com Davi e Golias. Quando Davi desceu até Golias, quem era o gigante mais ali? Era Golias? Era não, irmãos, era Davi. Quando Davi desce para enfrentar Golias, pode ver as palavras dele, sim, o gigante não é ele. Eu vou... Olha se a palavra que alguém está com medo aqui. Golias, eu vou arrancar a sua cabeça. Mas como assim, Davi? Deixa de brincadeira. Você é menino de pequena estatura. Você nunca pegou uma espada, Davi. Golias é soldado, preparado para matar. Como é que você está dizendo que vai arrancar a cabeça de Davi? Ou de Golias, Davi? Não, irmãos, é porque o gigante desceu até lá. Não era mais Golias. Quais as palavras de Davi? Vou arrancar a sua cabeça, Golias. Humanamente falando, irmãos, quem estava ouvindo lá dizia o que, Davi? Tá doido, coitado. Não vai durar um minuto com Golias. E Davi dizendo, tá nem? Vou arrancar a sua cabeça, Golias. Vou arrancar a sua cabeça hoje, vou dar para as aves do céu e vou mostrar para todo mundo que há Deus em Israel. Ô, irmão,
Isso aqui é palavra de gigante, né? Vamos ser sinceros. É palavra de gigante. E é isso que acontece quando eu e você, diante de qualquer situação, decide confiar na providência divina de Deus em qualquer situação. O que acontece, pastor? O gigante diminui. E aí quem se torna gigante? Diante da situação, pela fé, que depositei e confiei no Deus Todo-Poderoso, sou eu, é você. Como assim foi na história da Bíblia? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Quem é você aqui nessa mensagem? Está de que lado, hein? Você é Caleb? Os problemas é evidente, né? Você sabe que os anaquins, os amorreus, os fariseus, todos eles aqui representam diversas dificuldades que enfrentamos na vida. Eu quero saber só uma coisa. Você é Caleb aqui, hoje, na sua vida, o que você está enfrentando? A sua reação é de Caleb. Você se levanta e diz, subamos e vençamos, porque eu vou prevalecer, porque o meu Deus é mais poderoso do que isso. Ou você está fazendo igual esse povo, sentando para chorar, reclamar, dizer que a vida não tem mais alegria para viver. Você tem que decidir quem você é diante disso aqui. Quem é você diante dessa mensagem? Você é Josué, Caleb e Davi, que mesmo olhando para os gigantes, vendo os gigantes, como narra o texto aqui, poderosos, mesmo vendo as cidades fortificadas do inimigo, mesmo vendo os filhos de Anak, os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus, não ficaram angustiados, aflitos, temerosos, com medo, trêmulos, porque confiaram em Deus. Quem é você, irmãos, aqui? Ou você é o restante dos espias de Israel, que temeram, se angustiaram, murmuraram, e com discurso de derrota, não iremos conseguir, porque eles são mais fortes do que nós. Você precisa analisar, irmãos, quem você está sendo. Claro, devemos ser como Caleb, Josué e Davi. Se você hoje faz parte do outro povo desencorajado, que desencoraja, que o discurso é só de derrota, que só senta para chorar, não tem motivo para se alegrar, por favor, mude. Você crê em um Deus que é todo-poderoso. Deus é conosco. Jeová, Rafá, Nissim, Jireh é com a sua igreja. Nós devemos crer como Davi creu. Lembre de Davi, irmãos, pelo amor de Deus. Você está enfrentando um gigante como Davi, tá? Tem algum Golias na sua vida, lhe parando, lhe angustiando, trazendo. Irmãos, lembre, devemos ser valentes, se livrar de Eliabes e ir para a batalha, porque a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor, não estamos só. Você não tem motivo, irmãos, para sentar, chorar e se angustiar. O que é que representa esses amorreus, anaquins, amalequitas? Hoje para nós representa todo tipo de dificuldade que alguém pode enfrentar nessa terra. Todo tipo de dificuldade que alguém pode ter para ser desencorajado nessa terra. O que estava acontecendo aqui? Gigantes, cidades fortificadas, amalequitas, heteus, jubezeus, amorreus, todos os inimigos de Israel estão aqui sendo citados nesses povos. Eu quero que você entenda, todos os inimigos de Israel estavam citados nesses povos. Ainda assim, Josué e Caleb não temeram. Eu não estou falando de um inimigo, não, eu estou falando de todos os inimigos em um lugar só. Por isso que eles temeram na base. Josué e Caleb não. Quem são eles diante de Deus, não é? Ou seja, representa para nós os poderosos gigantes das aflições que enfrentamos nessa vida, das dificuldades, dos problemas, das desconfianças, os problemas que o nosso Supremo, grande, santíssimo, glorioso Mestre Jesus Cristo falou que nós enfrentaríamos. Josué e Caleb estavam lá, diante de tudo isso. Sabe qual foi a reação deles? Versículo de número 30 aí. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: vamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sabe por quê, irmãos? Eu quero dizer uma coisa a você. Só esse tipo de reação aqui que Caleb teve, Davi teve, Josué teve, pode glorificar a Deus. Guarde isso. Nenhum outro tipo de reação covarde, de murmuração, de choro, é mais forte do que eu, não glorifica a Deus. Com isso você diminui Deus, minimiza Deus, e em Deus
as dificuldades. Só esse tipo de reação aqui de Caleb glorifica a Deus, engrandece a Deus, exalta a Deus, louva a Deus. Só esse tipo de reação aqui demonstra plena, absoluta confiança no Deus Todo-Poderoso. Só quando alguém age assim, ela está mostrando que ela confia plenamente no Deus Todo-Poderoso. Veja, irmão, sempre vai haver pessoas que nos desencorajarão na caminhada cristã. Devemos ser ousados na fé, como você viu aí agora. Josué e Caleb viram Deus como ele realmente é. Foi ou não? Josué e Caleb viram Deus como ele realmente é. Nós, você, como tem visto a Deus? Você tem visto a Deus como realmente ele é, irmãos? Todo-Poderoso. Escute isso, irmãos, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante para nós memorizar. Josué e Caleb viram a Deus como realmente ele é. Todo-Poderoso. Josué, Caleb e Davi viram a Deus como realmente ele é. A pergunta que eu faço para você é: e você? Como você tem visto a Deus? Como realmente ele é? Todo-Poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor da morte, Senhor da vida. Deuteronômio capítulo 33, versículo 39. Senhor de um dos elementos mais incontroláveis da vida. Nenhum humano controla o mar, ele é Senhor do mar. Salmos 95, versículo 5. Senhor de todos os peixes, grandes e pequenos, que se encontram no mar. E ele diz ao grande peixe: peixe, engula o profeta Jonas. E o peixe engole o profeta Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 17. E ele diz novamente ao peixe: agora vá e cuspa o profeta na beira da praia. E o peixe o obedeceu. Jonas capítulo 2, versículo 10. É esse Deus aqui que você tem crido? Ele diz novamente: Senhor das aves de todo o céu. Ele diz: corvos, leve carne até Elias. E os corvos levam e obedecem. Primeira vez, capítulo 17, versículo 6. Mas eu separei o texto para ler aqui. Assim está escrito a passagem: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. Escute: e ordenei aos corvos que lhe alimente e lhe sustente. Agora, versículo 6 diz: e os corvos lhe trazia pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. É esse Deus que você crê, irmãos, que trazia café da manhã para o profeta Elias e café da noite para o profeta Elias. É esse Deus que você crê? Domina os peixes, os pássaros. Mas tem mais, não para por aí não. Assim, Senhor das aves do céu, Senhor de todos os animais ferozes, diz às ursas: sai e mata esses jovens zombadores do profeta Eliseu. E as ursas saem e mata todos. 2 Reis 23, 2, 23 a 24. Ele domina tudo. Josué e Caleb viu Deus realmente como ele é. Senhor dos relâmpagos, da chuva, do céu, do cosmo, Senhor dos céus e de toda a terra. Você vê Deus, irmãos, como realmente ele é? Você precisa se perguntar. Ele é Senhor de tudo. Ele diz: corvos, meu profeta está com fome, leve pão e carne para ele lá. É o café da manhã dele. Aí os corvos pousavam lá na horinha certinha que o profeta iria comer. Quando mangaram da calvície de Eliseu, um jovenzinho lá em Israel viu a calvície do profeta e começaram a rir. Aí o profeta amaldiçoou eles na mesma hora. Da parte do Senhor saiu 2 ursas e matou todos eles. Você sabe, irmãos, assim ele controla tudo. Tudo é dele, foi feito para ele, para a glória dele. A pergunta é: você vê Deus realmente como ele é? Josué, Caleb, Davi viu Deus assim. Em outras palavras, o que Caleb está dizendo era o seguinte: eu não me importo com o tamanho dos gigantes poderosos que estão do lado de lá, que quer nos matar, nos engolir, nos desanimar, nos desencorajar. Não importa se os amorreus, se os jabuseus, se os amalequitas, se os cananeus, se os filhos dos anaquins, os gigantes, se os filhos de Israel calaram-se diante de todo esse problema. O que verdadeiramente importa
conosco, porque maior é o que está conosco do que os que estão com eles. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. É isso que importa, irmãos. Maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Veja, irmãos, Efésios capítulo 6 fala de várias peças de armaduras que os cristãos devem usar. Mas antes de qualquer parte da armadura ser usada, Paulo nos dá estas palavras: finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Guarde isso, por favor. Por favor, guarde isso. Devemos reconhecer que somos fracos, sim, mas ao mesmo tempo devemos reconhecer que Deus é forte, grande, poderoso para nos socorrer. Precisamos sempre lembrar, irmãos, que a batalha não é nossa, mas que Deus nos deu ferramentas para vencer as batalhas espirituais, para que nós sobressaia sobre todo tipo de guerra que nós viemos enfrentar aqui nessa terra. Como Davi enfrentou, como Davi desceu até o gigante, como Davi venceu ele. Mas então, irmãos, alguém dirá: mas pastor, eu tenho me mantido fiel ao Senhor, tenho examinado a minha vida na presença do Senhor. Se esse for o seu caso, confiantemente na presença do Senhor, pode deixar, confiantemente na presença do Senhor, tenho orado por isso, para que Deus me livre dos problemas, para que Deus me livre das situações, para que Deus me livre dessas tribulações, mas isso não para de acontecer. Dá uma parada aí. Cadê as pilas? Bem, irmãos, como eu disse que Deus ia falar conosco, o Espírito do Senhor continua falando conosco. Deus decidiu essa noite encontrar você, encontrar a mim e falar diretamente aos nossos corações, para que nós seja valente, para que nós não engrandeça o problema, porque a batalha é do Senhor e Ele será conosco. Mas, irmãos, às vezes eu quero dizer algo para você. Às vezes nós fielmente, não sendo murmuradores, nem perdendo a confiança no Senhor, às vezes ainda assim nos sobrevém problema, nos sobrevém dificuldade. E pode ser o caso de alguém que possa dizer: pastor, eu sou fiel ao Senhor, eu tenho confiado no Senhor, estou orando ao Senhor, não perdi o ânimo, continuo alegre na presença do Senhor, continuo louvando ao Senhor, estou passando por dificuldade, não chutei o balde, o Senhor é a minha força, continuo orando, continuo glorificando. Pois é, meu querido, uma coisa eu posso dizer: Deus jamais vai deixar você sem algum tipo de socorro. Mas o que você precisa entender é que, às vezes, Deus, Ele não move o problema, mas Ele usa o problema para mover você. Grave isso, por favor. Essa talvez seja a explicação de algum problema não ter sido tirado ainda. Às vezes, Ele não move o problema, mas Ele usa o problema para mover você, para mover seu coração, para torná-lo mais parecido com Ele. Eu quero acabar essa mensagem em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Eu acabo a mensagem, nós iremos louvar a Jeová. Ou melhor, desculpa, 12:7, né? 12:7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Amém, queridos? Amém. Que glória, né, irmãos? Que texto para finalizar essa mensagem. A graça de Deus está conosco. Mas vamos lá continuar. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, aprenda com Paulo: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou
sou forte. Deixa eu explicar isso aqui que Paulo está querendo dizer e eu acabo a mensagem. Quando eu sou fraco, eu sou mais dependente de Deus. E quando eu sou mais dependente de Deus, eu sou forte. Amém, irmãos? Só lhe deu glória. Fique de pé. Senhor.